Era valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 21 minutos depois de toda essa apresentação, essa entrevista coletiva também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falando sobre essa apresentação do projeto de lei orçamentária de 2024, que deve ser entregue ao Congresso Nacional por volta das 5 horas da tarde. Posteriormente, uma entrevista coletiva novamente com os ministros, e aí detalhando um pouco mais esse projeto, trazendo mais visões aprofundadas a respeito desse projeto, números, enfim, toda essa discussão sendo um pouco mais aprofundada. Essa entrevista deve acontecer por volta das 6, 7 horas da noite, como foi falado pelo ministro Fernando Haddad e pela ministra Simone Tebet. Marcos Saravalli já está aqui comigo para a gente estender um pouco essa discussão, conversar um pouco a respeito de toda essa apresentação do projeto de lei orçamentária. Muito boa tarde, Saravalli, sempre um prazer tê-lo aqui no BMC Market, bem-vindo. E interessante ver a reação do mercado às falas dos ministros. Boa tarde, Saravalli. Boa tarde, Felipe, e boa tarde a todos. O bom do programa à tarde é isso, né? Porque a gente fala, qual que é a reação do mercado? Tá aí, né? Reação... Em cima do lance. Não tem como ser diferente. A gente estava acompanhando aqui as falas dos ministros e o mercado não alterou o tom, né? O tom desde o início, desde ontem já vinha com esse tom, mas um tom negativo se descolando aí das bolsas internacionais, não só no Ibovespa, não só nas ações, né? na evolução, na oscilação das ações, mas também nos juros, no câmbio, enfim, todos os ativos reagindo negativamente. O principal impacto hoje, particularmente, acho que nas falas aqui nessa apresentação, não teve nenhuma grande novidade, né? A grande novidade, talvez a principal delas, elencando, mas a principal delas é que de vez, né, números aproximados, mas de vez de 130, 160 ou 170 bilhões de reais adicionais, essas vão ter que ser, enfim, solucionados para a gente chegar nesse objetivo da meta fiscal de 2024. Então, se a gente pegar só essa informação, a gente já está falando de um número muito maior, né, e uma revisão, de certa forma, negativa. Mas eu também adicionaria não só a apresentação mas do orçamento, mas também em relação ao próprio resultado fiscal de ontem, apresentado ontem. Então, não é só essa informação da apresentação em si, né, mas principalmente somado, né, aos resultados que eu acho que sim são preocupantes, né? O próprio ministro acho que deixou bem claro, né, não só nas palavras, até mesmo no semblante dele ali, na apresentação, do quanto que ele se preocupa. Isso é importante também sinalizar para todos os brasileiros, mas também para o mercado, né? Talvez em alguns momentos de uma forma coordenada, às vezes de forma até isolada, né? O Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, mas ele mostrando ainda bastante preocupado em relação ao nosso equilíbrio fiscal, né? Mas tem algumas falas ali que talvez também gerem algumas dúvidas, né? Será que realmente o empresariado, né, o investidor está disposto, né, a ter que arcar com mais tributos, enfim, abrir os seus cofres, abrir seu caixa? Não, o CARF é justamente um ambiente para essa discussão, né? Será que o empresariado vai simplesmente fazer, não, vou aceitar aqui, né, resolver meus problemas? Não, vamos discutir, né? É uma questão tributária, cabe interpretação. Então tem uma preocupação muito grande e ele se mostrou bastante preocupado em relação à situação fiscal, à projeção da situação fiscal, né? Então teve vários pontos, mas para mim o principal ponto, né, já tínhamos, né, um número bastante negativo, preocupante para 2024, para fechar essa conta. Agora a gente tem um número maior, pior ainda, e essa atualização, né? A gente ficou um pouco de dúvida, né, por que teve essa, de certa forma, essa atualização, e lógico ficaram várias perguntas, né, de onde que serão esses números. Vamos ver se amanhã, a partir de amanhã, a gente tem mais informação para detalhar de onde pode vir esses recursos, né? Ô Saravalli, você percebeu então uma trajetória um tanto quanto mais pessimista de ontem para hoje? Ontem com a apresentação do relatório lá do Tesouro, né, a questão fiscal. Aí ontem mesmo a gente já viu a curva abrindo um pouco e a Bolsa caindo 0,7. Hoje a Bolsa caindo 0,8 e o juro permanece elevando. O dólar ganhando 1%, né, o real se depreciando 1% em relação ao dólar. Então não foi um fato isolado, foi uma trajetória de situações que acabaram trazendo ali uma certa cautela para o mercado.
Mas a minha pergunta que eu faço para você é a seguinte: o mercado percebeu que essa questão fiscal estaria trazendo algum tipo de problema, ou algum impacto, ou algum tipo de questão lá na frente, né? Mas agora a gente já vem trazendo, né, algumas questões, até mesmo algumas falas de bancos, de casas, falando que de repente a trajetória não seria essa, que talvez não arrecadasse tanto quanto se desejasse, que talvez poderia, né, ter esse problema de ter um déficit ainda sem conseguir cumprir a meta. A gente já falava, o próprio presidente do Banco Central na segunda-feira, a gente falou aqui, né, preocupado com o fiscal, enfim, e aí culmina agora, né, ontem, hoje, né, com um pouco mais de peso nessa interpretação do mercado. O mercado que antecipa dessa vez acabou, se bem que agosto já está complicado para o mercado, né? Não tem muito dessa. Mas, enfim, acho que o grande recado dessa semana foi a apresentação que a gente teve aqui do evento da Warren na segunda-feira, com a participação do Roberto Campos Neto, e ele enfatizou muito isso. E eu escutei de muitos economistas nessas últimas 24 horas, com quem eu conversei, justamente essa preocupação, porque a gente estava até 15 dias, 20 dias atrás discutindo se o Banco Central poderia acelerar, né, ou quais seriam os argumentos para acelerar a queda da taxa de juros. Agora, eu escutei em poucas horas, né, de vários economistas falando assim, a gente não tem argumentos, os argumentos para cair a taxa Selic estão ficando mais escassos, estão ficando mais distantes. E foi isso que o Roberto Campos falou, a gente tem essa desancoragem dupla, gêmea, né, mas principalmente em relação à meta fiscal, o quanto que o mercado pode reprecificar, né, aumentar, ou seja, retirar um pouco de credibilidade, as chances de acontecer, e essa tem sido a preocupação. Então, a gente pode mudar de uma aceleração de 0,75, talvez em algum momento os mais pessimistas podem começar até a falar de 0,25, né? Não necessariamente esse ano 2023, mas eu lembro aqui durante essa semana até que a gente falou com o economista-chefe da Ativa, o Ettore, ele não chega na curva Selic D, a projeção dele, no que está sendo precificado. Se não falo a memória, a projeção dele acho que era 10,5, né? Sendo que a curva, o Boletim Focus está mais para os 9 do que para os 10,5, né? A projeção dele. Então, nós falamos com o André Perfeito também, que é 10,75 a curva dele também, né? Então, não chega no dígito, né? É bem diferente, é bem distante. E aí você fala assim, onde é que estão os problemas? Onde é que estão as distâncias, né? Talvez não esteja na inflação corrente que a gente bate tanto aqui, que é o nosso IPCA, IPCA 15, que até piorou um pouco, mas na margem, mas está em relação à ancoragem e, de novo, talvez que a gente volta a ter aquela questão, a meta fiscal, né, ou seja, esse domínio, essa dominância fiscal sobre as projeções da meta de inflação. Ninguém compra uma inflação convergindo para o centro da meta no longo prazo. E pelo contrário, de novo, pessoal, se a gente tiver, você que é investidor, tá na bolsa, enfim, na renda fixa, se a gente começar a comprar esse cenário da meta fiscal ser cada vez mais distante, o mercado vai tirar aquele otimismo 0,75 e pode começar a colocar esse 0,25 em algum momento. Não é o cenário base, não é o que vai acontecer em 2023, mas provavelmente o mercado vai começar a precificar, que é o que está mostrando a curva, né, os DIs nesse curto prazo, que é mais ou menos o que a gente viu lá nos Estados Unidos, que a gente vai discutir um pouco também com nossos convidados daqui a pouquinho. Então essa preocupação, acho que foi mais uma apresentação ali, mas acabou não respondendo, ou pelo menos não trazendo conforto, e é o que a gente vê a reação no mercado nesse momento. Pelo contrário, né? As últimas 24 horas, 48 horas, trouxe mais pontos de desconforto em relação principalmente a questão fiscal aqui no Brasil. Né? Maravilha. E já que você deu o spoiler, Marco Saravalli, vamos chamar nosso convidado aqui, o Fábio Fares, especialista em análise macro, está aqui conosco. Fábio, sempre um prazer falar contigo. Agora, boa tarde para você. Bem-vindo ao BMC Market. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Marcos. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Maravilha. Fábio, certamente você estava acompanhando aqui, junto conosco, essas falas dos ministros, né, do Fernando Haddad e da Simone Tebet a respeito da apresentação do projeto de lei do orçamento do ano que vem. O Marco Saravalli muito bem trouxe, né, algumas dúvidas, né, alguns pontos mais sensíveis ali. Olhando para o cenário macro, que é a sua especialidade, né, essa apresentação acaba trazendo certa desconfiança, um mau humor e impactos no micro das companhias quando a gente for olhar ali todo o resultado
que pode ter de toda essa situação do fiscal? Não só o mercado, como as empresas, quando olham para frente, querem ter o máximo possível de clareza nos impactos que elas vão ter de custos e de surpresas. E a gente está vendo que todo esse imbróglio do orçamento do ano que vem, dessas mudanças tributárias, ainda não trazem clareza nem mesmo para o planejamento. A Tebet, ela foi muito clara algumas vezes como ela precisaria olhar de novo, porque ela não tem todos os números e tem que fazer toda uma acrobacia contábil para poder atender a todos, e o Saravalli foi muito feliz no ponto que ele levantou. Um desafio enorme que a gente tinha de 130 já virou 160 com chance de virar alguma coisa a mais. E a gente sabe que na hora que a gente fala de arrecadação é muito complicado, porque é uma maneira de fechar uma conta, mas é uma maneira também, quando muito o Roberto Campos levantou isso na segunda-feira e o Saravalli também pontuou, de brecar a economia. Então, é um jogo que você está pisando em ovos e, infelizmente, não tem uma fórmula perfeita. Quanto mais clareza a Fazenda e o planejamento trouxerem, melhor para as empresas, para o mercado, começar a debruçar em cima dos novos números e ver viabilidade. Eu, conversando com alguns colegas do mercado, já tem fundo precificando menos 1% do PIB de arrecadação ano que vem, no rombo das contas, que era uma coisa que meio e todo mundo ia comemorar, que sabe que zero dificilmente vai ser. Menos 1 já começa a ficar um pouco mais feia a coisa e leva para o segundo ponto. A Selic dificilmente consegue uma trajetória de queda constante e agressiva com essas incertezas. Ô Fabio, teve um ponto ali que até a gente estava discutindo aqui, foi acho que a última pergunta, se for na memória, em relação à entrevista aqui para o Haddad, ministro Haddad, em relação a um veto, né, um veto do governo em relação à proibição de talvez fazer mudanças aqui da meta, e ficou, pelo menos essa minha interpretação, que ficou muito subjetivo, né? Então alguns entenderam, ele falou que é um pouquinho ali em relação ao encontro de contas, precatórios, mas alguns analistas interpretaram que poderia ser, a qualquer momento, entre aspas, ser alterada a meta, enfim, algo em relação a isso, né? Como é que você viu esse ponto em relação a esse veto particularmente? É lógico que a gente pode ter alterações ainda no Congresso, enfim, mas como é que se traz preocupação adicional? Porque para muitos analistas falaram assim, pô, não teve nada de novo, né? Acho que tudo dentro do esperado. Quando o Felipe me pergunta assim, o que o mercado está achando? O mercado está achando, tá aí, né? Está caindo 1%, quase 1%. Então, acho que a maior parte não gostou, teve surpresas negativas. E um dos pontos é esse que eu queria ver com você em relação a esse veto, né, dessa proibição, se pode ter, no meio do caminho, a alteração da meta, né, em relação a esse ponto especificamente. Isso é uma coisa que preocupa, não só preocupa o mercado, como preocupa as empresas, porque é aquilo que eu volto para o ponto número 1. Clareza é o que ajuda, sendo bom ou ruim, você tem clareza do caminho a seguir, não importa o lado, vai ser bom, vai ser ruim. Eu sei o que eu preciso fazer, ou para aproveitar o lado positivo, ou para minimizar o impacto negativo. E você se programa. As empresas olhando para tudo isso, vendo as possíveis problemas que vão ter de arrecadação, de ter que provisionar mais para imposto, de se apertar em algumas coisas, com ainda o X de ter que mudar de repente porque vetaram, ou, como é o grande medo, mudar as coisas, e não só o veto, mudar meta, mudar as regras do arcabouço, a gente tem visto essa semana muitas coisas que estão saindo sobre o PAC, isso vai ser fora do orçamento, isso vai ser regra de exceção, só que é cobertor curto, você tira coisas de um lado que vai ter que puxar do outro, e isso vai impactar quem? O contribuinte. No caso, a gente já viu o contribuinte, o investidor no exterior, vimos os fundos exclusivos, estamos vendo as empresas, daqui a pouco vai chegar na pessoa física, estão falando de JCP, daqui a pouco vai vir imposto sobre dividendo, por quê? Porque não tem mais muito onde ser criativo, e que fica um ponto interessante, né? Em nenhum momento o governo, e não é só esse governo, é que esse governo gosta um pouco mais disso, mas em nenhum momento, nenhum governo olha para a própria carne e fala assim, temos que cortar os abusos aqui, temos que segurar reajuste, temos que fazer a máquina ficar mais eficiente com menos, porque hoje, enquanto se discute todos esses problemas de arrecadação, sai um edital que o presidente está incomodado e quer um avião mais moderno, mais luxuoso, que vai custar na casa de uns 67, 70 milhões de dólares. É necessário um avião no momento desse?
Será que não é bom dar o exemplo também, cortar na própria carne, para incentivar principalmente os empresários, que são o motor do Brasil, a aderirem e fazerem o mesmo? Então é um pouco complicado essa situação e sem nenhuma clareza se a regra vai ser essa ou, como você falou, no meio do caminho pode ser que apareça uma surpresinha. Ô Fabio, tem muita discussão, né, a respeito dessa história, né, da apresentação do orçamento e tudo que envolve toda essa questão. Mas eu tenho lido alguns comentários justamente na seguinte trajetória aqui. Que o arcabouço, do jeito que ele está, e também a meta de déficit zero, do jeito que ela foi colocada, o Haddad tem que segurar essa meta, tem que bancar essa meta, não pode falar que vai descumprir a meta, até porque o arcabouço, do jeito que ele está desenhado, ele já tem uns gatilhos, já tem penalidades, e se o Haddad fizer qualquer movimento contrário, né, e falar, não, tudo bem, não vai ser 0, vai ser meio, vai ser 0,75, vai ser 1, isso tiraria uma credibilidade dele agora, quando está precisando ainda passar matérias no Congresso, ainda precisa segurar um pouco as rédeas da situação. A pergunta é justamente essa, né? É melhor você bancar uma regra que você sabe que você não vai conseguir atingir, bancar uma meta que você não vai conseguir atingir e depois tentar contemporizar, ou é melhor já abrir o jogo e falar, tá certo, não vou conseguir cumprir essa meta? O que acaba trazendo menos aversão do mercado, se a gente pode dizer assim? Eu acho, Felipe, que agora, por regra e lei, não tem tempo hábil de se mudar nada. Tem que aprovar do jeito que está. Mas passada a aprovação e se ganhando tempo, já é dado, não só pelo mercado, mas por vários especialistas tributários, que vai ser muito difícil conseguir cumprir isso. Então já se faz uma meia-culpa depois de aprovado e fala, olha, pessoal, realmente vamos alongar, vamos mexer, vamos manter os tetos, os gatilhos todos, mas vamos alongar essa meta para, em vez de 2024, 2025. A gente luta para meio em 24, para zerar em 25, e tem toda a narrativa de pandemia, de má gestão, que foi justamente isso que eles estavam falando na apresentação. O pouco que eu vi, não é o tempo que eu estou nos bastidores aqui, que eu vi os últimos 40 minutos, falar em má gestão e pandemia umas 5 vezes. A má gestão do governo passado e a pandemia, que foi uma pandemia superavitária para gastos. Então, assim, aproveita essa narrativa. Olha, a gente quer fazer o melhor, só que o melhor não vão ser em 12 meses, porque a gente ainda tem muitos gargalos para resolver. Vamos alongar isso para 18, 24 meses, vamos pôr um gatilho para 24. A meia-culpa não tem problema. O problema é a maneira que é feita e o timing do que se é feito. A gente viu isso durante a aprovação do arcabouço. Quantas vezes não vieram com narrativas que as coisas iam mudar, iam ter outros gatilhos, e no fim passou o primeiro texto, que é eficiente e agora tem que ser aplicado. Então, tem que manter isso e, principalmente, ter o timing certo de fazer as coisas. Porque o que acontece? Como vocês mesmos estavam falando da Selic, o mercado em si e vários tributaristas já estão achando isso impossível e começa a se precificar o impossível. E isso perde credibilidade, porque se você fica na mão do tempo do mercado, você está refém dele. E não é o que uma autoridade monetária quer fazer, não é o que o governo quer fazer. Então, se resolva, veja, entenda, olha, a gente viu o número ontem de julho, que foi muito ruim, a de arrecadação. Então, assim, já tenho dado o suficiente para falar, olha, 24 vai ser difícil, mas vamos fazer melhores esforços para chegar a meio, coisa do gênero, e 25 a gente consegue, porque já vai ter 2 anos da nossa gestão, o Congresso já vai ter passado tudo que a gente precisa, a gente já vai estar em harmonia, com as turbinas funcionando. Eu não vejo que isso seria ruim. Ruim é se a conta chegar primeiro. Fábio, só uma última pergunta em relação a esse tema do dia aqui. Aquela bela pergunta, né, Felipe? O quanto está na conta, né? Não só na conta dos ativos financeiros, mas no sentido de a gente viu nessas últimas horas, dias também, de certa forma, algumas derrotas do governo, né? Acho que um grande exemplo foi em relação à desoneração da folha. Então, o quanto que poderíamos ter novas derrotas ou novas sinalizações
negativas para o governo, né, ou dificultando todo esse processo, essa governabilidade? Ou será que realmente já passamos pelo grande desafio que era o orçamento? Enfim, como é que você vê essa sinalização? Já que olhando para o mês de agosto, tivemos uma soma de fatores, mas acho que o mercado precificou um pouco desse ambiente, né, principalmente aqui no Brasil, né, de maior dificuldade de coordenação, de aproximação. Como é que a gente coloca isso em relação de precificação, né, para quem está olhando um pouco para os ativos? Olha, o que me preocupa, Saravalli, porque a minha especialidade em 25 anos de mercado foi atender gringo. Eu sempre falei com o sell side, buy side gringo a minha vida inteira no mercado, desde os grandes bancos até os grandes fundos. E muito do que aconteceu em agosto tem mais a ver com o macro global da abertura de taxa de juros americanas de longo prazo e os embrólios chineses do que o micro de Brasil. O gringo nem está olhando isso. Muito dessa zerada que contaminou os ativos de risco brasileiros, a curva de juros e o câmbio principalmente, tem muito mais a ver com desmonte de carry trade de gringo, voltando e olhando para um 10 anos a 4,30 como estava no começo da semana, para um 30 anos, e desfazendo posições de risco. Você põe os pares do lado do Brasil, México, todos os emergentes sofreram igual. O micro não está nem no radar deles ainda, porque os caras entraram a 14 na curva com o dólar a 5,30. Então, eles não estão muito focados nisso agora. Estão tateando, estão estudando, mas não é o foco, porque eles veem caldo ainda no Brasil. Eles ainda acham que tem suco, que essa curva vai fechar mais e que as coisas vão acontecer. O meu medo, e olha que a posição deles hoje é muito mais comprada em dólar para esse desmonte todo, o meu medo é que esse dinheiro não volta na velocidade e intensidade que a gente precisaria. Porque o local usou muito político no começo do ano e ficou fora da festa, entrou atrasado e está num price action horroroso comparado com o gringo, e o gringo está saindo por problemas macro. Só que se o gringo for debruçar no micro de Brasil e ler tudo isso, a bolsa está barata e vai continuar barata. O pré ainda tem algum suco? Tem, mas eu vou ficar fora. E aí o real volta para casa dos 5 e alguma coisa, que é tudo que a gente não precisa. Então, essas incertezas todas, esses riscos de contabilidade criativa, o que as pessoas no Brasil têm que entender, que gringo, quando olha, ele tem memória. E quando ele vai olhar, ele compara esse governo atual com o que foi o Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, e ele viu que em algum momento teve criatividade, teve uma expansão que não foi muito coordenada, vídeo que aconteceu na Dilma 2, e ele sabe que é mais do mesmo. Então, o meu medo é, num rearranjo macro das coisas começarem a se consertar aqui nos Estados Unidos, as perspectivas melhorarem, a hora que o gringo olhar para o Brasil, ele não vai estar mais tão atrativo para ele vir na velocidade que ele veio no começo do ano e ajudou muito a nossa curva a fechar e a moeda a apreciar. Aproveitando esse gancho, né, se as coisas começarem a se encaminhar aí nos Estados Unidos, os dados dessa semana indicam que pode ter uma luz aí nesse fim do túnel, que a economia está dando aquela arrefecida e que o Federal Reserve não necessariamente precise dar aquele ajuste adicional. Tá tudo agora na conta do payroll? Tá todo mundo olhando para o payroll, esperando como vir para tomar a decisão, ou pelo menos tentar projetar qual vai ser a decisão? Olha, Felipe, eu corri o risco a semana passada na minha participação de manhã e eu, tive sorte essa semana porque, para mim, a alta acabou. Não tem mais motivo para subir 0,25, mas você precisa continuar com o discurso que, olha, dependendo dos dados, eu vou ter que continuar apertando, porque para não deixar o cachorro fugir, entendeu? Você está deixando todo mundo em alerta, e nisso o Banco Central americano é muito bom. Todo mundo está em alerta, todo mundo está vendo os dados melhores, e que, na verdade, vamos traduzir para as pessoas, os dados estão vindo piores, mostrando que a economia está desacelerando, está tendo uma lenta deterioração de atividade, aumento de desemprego, e hoje a gente teve um número de inflação em linha. O que é importante a hora que a gente fala de inflação nos Estados Unidos? As pessoas, por falta de conhecimento, eles olham o número e já querem tomar por parâmetro só o número, mas aqui nos Estados Unidos se trabalham com projeções e médias. E quando você olha a média de 9 meses, a média de 6 meses, que é a base que vai ser usada nos próximos meses para fazer os 12 meses, você vê que 9 meses já está em 2,9,
não, 3,4, 6 meses já está em 2,9, que são números que o Fed queria chegar até o final do ano, 3%. Então, isso está tudo jogando a favor dele. O payroll amanhã já estão esperando que ele venha abaixo, 175, 176, com casas que costumam acertar falando em 160 mil vagas. Isso vai dar mais ânimo, que é um número baixo, um número ruim, vai dar mais ânimo para essa narrativa de que agora a alta acabou. A gente sai de um estágio de aperto monetário e como hoje em dia tudo tem que ter um nome, tudo tem que ter uma sigla, a gente vai entrar naquele período do higher for longer. Quando você olha para a curva americana, até um mês e meio atrás tinha corte em 2023, o corte agora está só no segundo trimestre do ano que vem, precificado a partir de abril. Isso mostra que o mercado já entendeu que pode até não subir mais, mas não tem a mínima chance de cair tão cedo, o que facilita para o Fed. E quando a gente olha para os ativos, o Saravalli é muito mais especialista do que eu na hora de analisar uma empresa e olhar para as empresas. Quando você olha para as empresas ex-tech nos Estados Unidos, elas já estão passando enormes dificuldades. Eu falei a semana passada, e essa semana eu repito, vai olhar o guidance de Target, vai olhar o guidance de Walmart, de Home Depot, essas empresas já estão sofrendo delinquência, boleto que não está pagando, a deflação não está deixando eles reajustarem os preços por causa de salário mais alto. Então é toda uma combinação que elas já estão sendo afetadas, não estão conseguindo projetar lucros crescentes como gostariam, falando, olha, eu ainda vou ter muito desafio pela frente. Então a economia em si, ela já está com tudo isso, e os indicadores têm mostrado, desacelerando bem. O problema é que do outro lado tem uma NVIDIA turbinada em esteroides que maqueia tudo isso. Um baita trigger vai ser aqui a 2 semanas, o lançamento do iPhone novo. Será que tem essa demanda toda? Porque o modelo 15, segundo que já vazou, vai vir cheio de novidades. Então, tem um apelo para as pessoas quererem trocar pelo celular novo. É o chip novo, é câmera nova, é mais bateria, é tudo. Vamos ver a demanda por isso. Inclusive, vai ser o primeiro lançamento de iPhones que a grande maioria foi feita já na fábrica da Índia, da Foxconn. Então, tem toda uma narrativa importante para se acompanhar. Eu acho que é um termômetro a gente ver o iPhone, porque a NVIDIA, em esteroides, ela vai continuar surfando essa onda e que acaba empurrando muita coisa de tech, que é muito pesada nos índices e deixa as pessoas iludidas olhando para o mercado. Mas a economia já está sentindo com certeza. Perguntar para o Felipe, perguntar para o Fábio aqui, já 3 novidades aqui do iPhone 15 para antecipar para a gente. Mas o Fábio, não sei se a... Voltou sua câmera, Saravalli. Voltou. Quando a gente falou de novidade do iPhone, a pergunta é justamente isso, assim, olhando para o próprio S&P 500, particularmente a gente teve ali as 7 grandes, enfim, tecnologia puxando o índice, tem muito papel que está parado, até está caindo nos últimos 8 meses, 12 meses, enfim. Mas como você falou, a gente vê a NVIDIA, a gente comentou aqui, não é que a surpresa vem ali de 1, 2, 3 centavos, né? Ele vem de 50 centavos, 60 centavos para cima. Será que o cenário, né, de upside, estou tentando ser um pouco advogado do diabo aqui na sua provocação em relação à sua análise. A gente não vai continuar com o mesmo cenário que a gente viu no primeiro semestre, ao longo do próximo segundo semestre, ao longo de 2024, continuando sendo puxado por empresas caras, mas querendo jogar um re-rate ainda mais para cima, surpreendendo positivamente, né, trazendo esse fôlego adicional, né, ou seja, os próximos 6 meses não serão os últimos 6 meses, né, na Bolsa Americana, né, tendo esse cenário, porque de certa forma, como o Felipe falou, a gente viu ontem dados um pouco mais fracos, pelo menos aquela sensação de aumento de juros, o lado bom das últimas notícias aí no mercado norte-americano, né? Estou tentando ser um pouquinho, fazer uma provocação em relação à sua leitura aqui de topo, vamos dizer assim, do S&P 500. Saravalli, a NVIDIA pode continuar, mas vamos pegar os resultados do segundo TRI. Já vieram menores do que o esperado em algumas linhas de receita, lucros por ação, várias empresas com guidances menos animados, com grandes desafios, e agora vamos conviver de uma vez por outra com 5,25, 5,5 de juros por um longo período. Vamos lembrar que no começo do ano o juros estava 2, continuou subindo e agora está 5.
A economia hoje sente o efeito de um juros a 3. Agora ela vai conviver bom tempo com juros a 5. Então essas coisas é aquela bolinha de neve que vai descendo a montanha devagar. E veja bem, eu não quero que as pessoas... O cara é pessimista, só fica... Não, eu estou sendo realista. Tech vai voar, NVIDIA vai voar cada vez mais. Porque com a adesão de inteligência artificial, ela manda no mercado. Só ela tem a tecnologia, só ela estava pronta para fazer tudo isso. O resto vem por rebarba. As 7 grandes se aproveitam bem por causa da onda e você tem uma série de secundárias que surfam a onda da NVIDIA, fazendo coisas novas. Agora, a economia real, pega os REITs, pega os fundos imobiliários americanos, o limbo que eles estão, pega as empresas de energia, as empresas de utilities, healthcare, consumo básico. Tem muita coisa que está se arrastando, só que fica maquiado nesse meio. O que acontece daqui a 3 meses? Temos mais resultados. Aí do terceiro TRI, que pegou juros desse jeito, pegou o americano endividado, pegou o desemprego estável para aumentando, porque vamos lembrar, do começo do ano para cá, desemprego só diminuiu. A confiança saiu ruim. Então tudo isso agora vai sendo sentido na economia e a equação vai voltando a se rebalancear. Tech não precisa cair para o resto sofrer. O resto já está sofrendo. Agora, qual é o ímpeto que Tech tem para continuar subindo nesse ritmo? Porque a gente vai ter agora, como eu falei, temos que usar o termômetro do lançamento da Apple para ver o ímpeto do consumo americano. Maravilha, Fábio Fares, agradeço muito sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Ótima quinta-feira, um abraço, até uma próxima. Obrigado, senhores. Sempre um prazer falar com vocês. Nos vemos na próxima quinta. Abração. Abração, abração. Fábio Fares, especialista em análise macro. Saravalho, o tempo acabou. 30 segundos para as considerações finais diante dessa apresentação. Na verdade, entrevista coletiva. A apresentação vai vir em breve. E aí, Saravalho, qual o saldo desta quinta-feira? Bom, terminando o mês, né? Tomara que a gente não entre no mês de setembro com o pé esquerdo. Eu tenho essa sensação de que esse mau humor possa contagiar aqui os investidores, trazendo dúvidas. Não só, acho que a dúvida existe, não tem discussão em relação à política fiscal. Agora, se pode começar a contaminar a política monetária também, a nossa trajetória de curva de juros. Então, acho que essa é a leitura, essa é a dúvida para esse mês de setembro. Maravilha, Saravalho. Então, como diria o outro, até mês que vem. Até amanhã, tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, Saravalho. Valeu você que esteve com a gente. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, a partir das 2h30 da tarde. Fica agora com o closing. Um forte abraço. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News.